Começa. Bom dia, boa noite para todo mundo. E daí a Fernanda vem aqui ficar no meu lugar, que hoje ela que vai fazer. Boa noite, Victor. Eu começo. Boa noite, Nicole. Já a gente começa. Só começar já. Então, boa noite a todo mundo. Por enquanto só tem 3 alunos. Eles ficaram muitas semanas aí, 3 semanas sem ter o projeto. Volta hoje. Boa noite a Heloísa Gabriela Araújo também. Gente, então, hoje já está gravando? Está gravando. Hoje recomeça, né, o final aí a parte final do livro, tá? Talvez sobre algumas semaninhas aí, daí essa semana que sobrar a gente vai ler uns poemas aí do Tolkien que são bem legais, tá? Hoje, quem vai fazer a aula, quem vai ficar aqui no meu lugar vai ser a Fernanda, porque ela gosta demais desse capítulo e ela queria poder falar sobre ele com vocês. Então eu vou chamar a Fernanda. Amor? Peraí que ela... Amor? Ela tá vindo aí, ela vai ficar no meu lugar. Só um instantinho, gente. Enquanto ela não vem, tem outro convidado especial aqui, ó. Acabou de chegar. Eu acho que eles não querem trocar o Logan por mim, não. Oi, meninos, tudo bem? Como vocês estão? Boa noite, boa tarde ainda, né? Mas ainda, sei lá, meio boa noite. Assim. Tá ligado o som, amor? Todo mundo me ouvindo aí? Gente, eu adoro esse capítulo, tá? Eu me lembro ainda de quando eu li. Eu li com uns 18, 19 anos de madrugada. Eu fui até umas 4 e tanto, 5 horas da manhã, eu estava acordada lendo ainda. Minha mãe ficava louca comigo. Mas já chegou todo mundo, meu bem? Posso continuar? Posso? Talvez alguém apareça, você tem que autorizar. Ah, tá. O Léo tá me falando dos pormenores aqui. Aí eu pedi pro Léo para fazer esse capítulo porque eu adoro mesmo, né? Gente, aqui a gente volta a narrativa pro Frodo e pro Sam, né? Eles... Ali a gente tinha o Frodo que saiu... Olha o Rodrigo aí. Boa noite, Rodrigo, tudo bem? Olá. Hoje é comigo, tá? Que eu adoro esse capítulo. Um abraço para os meninos aí.
para a Daia também. Então, a gente tinha deixado ali o Sam no mato sem cachorro, né? Aconteceu milhares de outras coisas e a gente parou a narrativa do Sam ali na porta daquele túnel horroroso. Eles tinham acabado de passar por aquela contenda com a Laracna. O Sam conseguiu ferir muito a Laracna. E aí ele achou que o Frodo estava morto. E aí ele pranteia o Frodo, aquela coisa horrível, ali dentro de 5 minutos ele toma aquela decisão de pegar o fardo para si, coloca o anel, sente aquele peso terrível, e escuta vozes dos orcs chegando. Os orcs vão ali, pegam o corpo do Frodo e ficam injuriados, porque o que ele vai fazer, né? Tem uma coisa muito mais importante para resolver. E aí os orcs começam a conversar, falar, esse sujeito aqui tomou uma ferroada, mas a aranha, ela não mata a pessoa, né, na hora. Ela quer brincar com uma presa viva ali. Então, esse cara tomou a ferroada, daqui a um tempo ele vai acordar muito molenga, com veneno, e o Sam se desespera, fala, cara, putz, o cara tá vivo, e agora? O que eu vou fazer? E ele resolve seguir aqueles orcs ali com o anel, né, que é a primeira vez que ele coloca o anel mesmo, para se esconder. E aí eles passam por uma espécie de porta lá na frente dele, e aquela porta fecha, ele não consegue abrir, aí ele, desesperado, enlouquecido de ódio, se joga na porta, né? Já que provavelmente não tinha uma cadeira para jogar, então ele se joga na porta e cai desmaiado. E aí acabou aí, né? Aí a gente volta à narrativa. O Sam acorda naquela escuridão, não sabe quanto tempo passou, não sabe o que aconteceu, né? Acorda ali na frente daquela porta, desesperado, porque aí vem aquele momento de depressão mesmo, porque não sei se vocês já se sentiram assim, mas, né, quem leu ali se sentiu junto com ele, em que você tá no mato sem cachorro mesmo, né? Levaram um amigo dele, aquela pessoa que, né, passou por tantas coisas com ele ali, pode estar vivo, pode estar morto, não sabe o que aconteceu, não sabe como passar ali, o cara não consegue nem levantar. O Tolkien descreve essa cena como se a gente estivesse lá mesmo, sentindo aquele peso, aquele negócio de eu não consigo mesmo levantar daqui. Mas ele vai tentando, porque se abate aquela desgraça, né? Ele se sente extremamente sozinho. Ele está portando o anel. Eu não sei se vocês se lembram de uma conversa que o Frodo teve com a Galadriel lá no primeiro livro ainda, em Lothlórien, na beira do espelho da Galadriel, quando ela mostra para ele o que poderia acontecer dali para frente, se ele não tomasse a demanda, ela diz, portar um dos anéis é estar sozinho. E o Sam, ele sente pela primeira vez aquele desespero de estar ali sozinho, né? Tem a traição do Gollum, o que eles passaram ali, que se abate sobre ele, o cara não consegue levantar, ele vai ter que arrumar força para levantar dali, ele vai tentando, porque ele é bravo, ele sabe tudo que ele precisa fazer, e ele pensa, poxa, olha, eu preciso fazer alguma coisa, e ele levanta dali, né? Então, ele decide enfrentar essas dores, ele decide se mexer. Né? Aí, quando o Sam se mexe, ele se mexe mesmo por dever. Eu preciso ir. Naquele momento, lembra que lá no começo, para quem acompanhou desde o início, a gente sempre disse, olha, o Sam, como o Tolkien, ele tem aqueles horrores da guerra e aqueles sentimentos da guerra ali e presentes na vida dele por tudo que ele passou, o Sam é aquele soldado raso, é aquela pessoa mais simples que é tirada lá do trabalho dela simples, da roça, para ir lutar, e o cara vai por dever, e ele às vezes faz muito mais do que os maiores dos maiores, né? E o Sam é esse cara, ele levanta e fala, eu tenho um dever, eu tenho que salvar o mundo, né? Levando o anel, se for necessário, eu tenho que salvar o meu anel, ele levanta e vai. Né? E aí, assim, ele sai daquele túnel, ele tenta dar uma olhada para fora, porque naquele momento em que ele corre atrás dos orcs, ali estava escuro, né?
E a hora que ele sai daquele túnel para procurar um outro lugar para ele passar por ali, que ele percebe que ele não vai conseguir, ele vê que está tudo coberto de fumaça. E ele avista a terra de Mordor pela primeira vez. Ele sai meio por cima das montanhas, porque a fortaleza, né, Minas Morgul, era uma fortaleza que ela foi construída por homens de Gondor, né? Tinha Minas... como é que ela chamava? Arnor, Minas Arnor, que era ela, né? E Minas Tirith do outro lado, e aí no meio tinha Tirith, tipo uma vila, assim. Então, de um lado você tinha uma torre no topo de uma montanha, do outro lado você tinha outra torre no topo de uma montanha, e ficava uma ali de frente para outra. E essa torre, Minas Arnor, era para vigiar Mordor. Então, tinha uma parte, assim, que ficava a fortaleza aqui embaixo, tinha uma encosta de montanhas, assim. Lá em cima tinha uma outra torrezinha que eles ficavam vigiando ali de cima, que era Cirith Ungol, certo? E aí tinha uma passagem entre Cirith Ungol e Minas Morgul, que seria Minas Arnor, ali, né? Minas é sempre torre, tá? A fortaleza ali do lado. Então ele dá a volta por cima das montanhas, vai se esgueirando por lá. E aí ele ouve um barulho, ele vê pela primeira vez a Montanha da Perdição, que era o final da jornada, né? Que era onde ele devia jogar o anel Orodruin, se ele tivesse que jogar o anel, mas ele opta por ir atrás do Frodo. E ele ouve umas vozes assim e fala, ferrou, eu tô com os orcs aqui de novo, e aí ele coloca o anel. Quando ele coloca o anel, ele... a visão dele fica turva do mundo real, assim, meio que as coisas ficam meio sombrias, assim, mas aguça todas as outras coisas. Imediatamente ele já se sente maior do que ele é. Ele já se sente um guerreirão, cara, né? Sensacional, assim. E ele ouve as coisas lá de longe, principalmente aquilo que é ruim. Ele ouve o mal. Então, ele escuta a Laracna, ele não matou a Laracna, mas ele feriu muito a Laracna. Então, ele escuta a Laracna na toca dela, gorgolejando lá, se lambendo. Lambendo não, né? Inseto não tem língua, mas, né, ali nas dores dela. E ele escuta uma briga enorme, como se o negócio tivesse ali. Eu se eles estiverem pegando Frodo agora. Aí, assim, ele olha de novo ali com o anel já para Mordor, lá de cima de onde ele tá, aquele vale horroroso, aquela terra arrasada, e aí ele vem aquela sensação assim, não, eu vou ser o São grande, eu vou vir com grandes exércitos, e eu vou transformar isso aqui num grande jardim. Ele queria transformar aquela terra numa coisa boa, quer dizer, quem coloca o anel e é bom, tem esses delírios de grandeza, porque o anel sempre tenta as pessoas muito por essa parte da soberba. Você vai ser maior, você vai ser o rei de toda essa terra, né? Só que veja como Sam, ele realmente é simples. As coisas que o Sam amava mesmo. Ele queria transformar aquilo no jardim. Quando a Galadriel é tentada, ela quer ser uma rainha, né? A primeira tentação é você uma rainha. Quando Gandalf é tentado lá no início, lá no primeiro livro, na Sociedade do Anel, ele é tentado a tomar o lugar do Senhor do Escuro, mas ser um homem bom, né? E eles saem dessa coisa. E o Sam, ali naquele momento, ele consegue falar, cara, eu vou atrás do meu chefe, do meu mestre, eu vou atrás do meu amigo agora. E ele sentiu que aquilo não era dele. E imediatamente, quando ele foi descendo, que ele tirou o anel, é como se uma força, que é a graça, né? A ação da graça, estivesse ali falando para ele, como se fosse um anjo da guarda, como se fosse, sabe, uma coisa assim que ele não sabia explicar. Tira o anel, o negócio tá ficando ruim, tira isso aí. E ele tira. Ele vai descendo e vai se colocando no lugar dele. Ele vai se sentindo diminuir. E aí ele foi descendo a montanha, foi descendo aquele morro, e aí ele chega na frente de Minas Morgul. E eles só tinham passado, né, na frente ali, visto o exército saindo de lá, aquele exército enorme, que estava indo para Minas Tirith, né, para Gondor, e eles pegaram a escada, eles subiram a escada até a Torre da Laracna, né? Então ele sai de lá de cima da Torre da Laracna e vai descendo aquilo lá por outro lado. Quando ele chega lá,
É um paredão liso, assim, de uns 9, 10 metros, é intransponível, não tem uma fenda para a pessoa se agarrar nada, toda aquela volta ali, porque aquilo foi construído por homens de Gondor. Não tem como a pessoa entrar lá dentro, né? E aí você só conseguiria entrar pelo portão. Então o mal ele tomou conta daquilo lá, na verdade. E ele percebeu, olhando para aquilo lá, que aquilo foi feito, na verdade, aonde ela estava, para não deixar o inimigo sair. E é exatamente isso. Os homens de Gondor fizeram aquela torre, eles fizeram aquela fortaleza ali, para que se algum mal tivesse sobrado do Sauron ainda lá dentro, que não saísse, porque teve uma grande guerra, o Isildur tirou o anel da mão, decepou os dedos da mão do Sauron, e aí ele ficou com o anel. Então aqueles orcs lá meio que foram devastados. Então ali, se sobrasse alguém naquela terra horrível, deturpada, era para ninguém sair. E para você entrar, você só tinha um portão. Quando ele chega ali no portão, ele sente um mal terrível. Né? Lembra que eles passam e eles iam como se fossem umas estátuas, assim, 2 sentinelas? Aquilo ali tinha uma magia negra horrível para ninguém passar. E ele tenta tirar força dele, não, eu tenho que salvar o meu mestre, eu tenho que salvar o meu mestre, e ele tenta passar, bum, bate numa barreira invisível, não consegue. Tenta de novo, não consegue, e aí, de novo, a ação da graça. Como se uma voz dissesse para ele assim, olha, lembra do frasco da Galadriel? O Frodo tinha ganhado um frasco da Galadriel, que ele iluminou lá por dentro da toca da Laracna e conseguiu expulsá-la para longe por um tempo. E ele pega aquele frasco e vai com aquela luz. E aí ele consegue passar. Ele sente aquele mal cedendo, 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 o mal cedendo, vendo a luz, né? Todo aquele mal ele não consegue ver o bem, não consegue ver essa pureza que ele ganha da Galadriel, que é a luz da estrela mais amada pelos elfos. E ele consegue passar. Quando ele passa, aquelas estátuas lá, elas soltam um grito, assim, e é respondido lá dentro da torre, tocam uma sineta. E aí eu acho, assim, sensacional, tá? Nessa hora, gente, só para vocês terem uma ideia, o que está acontecendo nesse exato momento, onde a gente está nesse exato momento, o Aragorn e os outros tinham parado na frente lá da entrada de Mordor, né? Na frente da boca ferrada ali da entrada de Mordor, e eles estavam guerreando, né? Mas esse momento que aconteceu, que está acontecendo com o Sam e com o Frodo, está acontecendo dias antes disso aí. Tá acontecendo uns 10 dias antes. Nesse momento, o Aragorn está saindo com o exército de fantasmas, o exército dos mortos, para ir acudir Minas Tirith, que está já pegando fogo, já tem um exército ali. Aquele exército que passou lá já foi para Minas Tirith. O Merry está cavalgando com os Rohirrim ainda, eles nem chegaram em Minas Tirith, e o Pippin está vendo o Denethor ficar doidão. Então a gente está nesse momento, tá? Esses 10 dias antes da onde a gente deixou os amigos deles. Não sei se isso deixou vocês confusos, mas qualquer coisa vocês me avisam, tá? E aí ele passa ali, né? E aí é engraçado que ele ouve esse barulhão todo, né? Quando isso aconteceu, e aí eu acho sensacional o jeitinho dele, sabe? Cadê? Deixa eu pegar para você. Oh, meu Deus. Oh, gente, desculpa, tá? Ele passa ali por aquela torre, né? E tem aquele grito e aí toca uma sineta lá em cima. E aí eu acho muito engraçado o jeito dele, porque é muito Sam, né? Passou por aquelas coisas feias lá, aquelas estátuas feias lá num salto, né? E percebeu como se um braço de aço tivesse subido atrás dele. Quer dizer, ele conseguiu passar e elas voltaram com aquele mal todo que elas estavam. E aí ele só ouviu aquele único toque lá, e aí ele fala assim,
tudo acabado, disse Sam. Agora toquei a campainha da porta da frente. Bem, que alguém apareça, gritou ele. Digam ao capitão Chagrat, que era um dos orcs que pegou o Frodo, né, o Chagrat. Digam ao capitão Chagrat que o grande guerreiro élfico que está aqui veio com a sua espada élfica. Ele é muito engraçado. Ele falou assim, agora eu já meti o pé na porta, eu vou entrar, né? Aquele jeitão do Sam fazer as coisas, né? E aí ele entra, né? Só que assim, ele sentiu mesmo que o anel já tentava ele tirou, e se ele tivesse com o anel naquele momento, ele estava lascado, porque aí aquilo ali tinha uma magia, né? E aí ele consegue entrar ali na torre. Vou só voltar aqui para não fazer muita digressão, pessoal. Aí ele continua ouvindo aquela gritaria, né? Que tá lá dentro ainda. E ele vai chegando em direção à torre. Conforme ele vai chegando, ele vai vendo, assim, que rolou uma chacina ali. Ele vai chegando no pátio, né? E só tem orc morto. Assim, você via que era gente que usava o mesmo uniforme, gente, né? Orcs, né? E ali, vocês têm que pensar que eles estavam ali em Mordor. Então, cada lugarzinho ali tinha, tipo, um exército, um mini exércitozinho, como se fossem pequenas vilas e cidades de orcs. E aí tinha os que eram da torre de Barad-dûr, que era onde ficava o Sauron, e tinha os que eram ali de Minas Morgul. E ele viu que os caras saíram no pau. Então, estava todo mundo morto. Você via gente que estava embolada, esfaqueada, destruída, gente que tentou sair correndo e tomou umas flechadas e estava ali, e ele foi naquele medo andando, né? E ele ficou pensando assim, que ele não estava achando nada, ele não estava vendo nada, ele estava andando assim, e a grandeza dele, né? E isso acontece nessa ansiedade, quando você tem muito medo. Ele pensou consigo que ele preferia sair no pau com alguém, um de cada vez, claro, mas do que aquele silêncio que ele estava ouvindo, porque aquilo ele também estava, será que o Frodo morreu? Então ele estava andando ali, a qualquer momento algum bicho podia pular em cima dele, e ele continuou indo. Falou, olha, ele ficou até teve uma nova tentação do anel ali naquele momento, de colocar o anel outra vez, porque para tentar sumir daquela situação. O anel ali, ele começou a sentir tudo que o Frodo sentia, porque o Frodo ia sendo tentado várias vezes quando ele estava em perigo, né? E aí ele sentiu isso também. Aí ele sentiu assim, ó, que a força de vontade dele foi muito fraca e lenta para impedir o movimento, mas ele teve um movimento, mas ele não colocou, né? Pois no momento, olha a ação da graça aí. No momento em que ele estava indo colocar o dedo no anel, né? Ele viu um orc descendo da torre aos trambolhões, né? Saltando de um buraco escuro à direita, correndo na direção de Sam. Já estava, e aí olha o efeito de tudo aquilo, né? Eles verem a Laracna lá, os orcs verem a Laracna toda estraçalhada. No momento em que viu o Hobbit, o orc viu o Hobbit, e Sam pôde ouvir a respiração dele e ver um brilho nos seus olhos injetados de sangue, a criatura parou de repente, aterrorizada, pois o que viu não foi um hobbit pequeno e amedrontado que tentava empunhar uma espada com firmeza, que era um punhal longo, né? Diante dos seus olhos estava um grande vulto silencioso, coberto por uma sombra cinzenta, que era aquela capa élfica, né? Assomado contra a luz vacilante atrás de si, quer dizer, ele viu só como se fosse um brilho por detrás do Sam. Parece que ele cresceu muito, ele não estava vendo o Sam, o tamanho dele, né? E em uma mão segurava uma espada, cuja própria luz já representava uma dor terrível, porque aquela espada tinha sido feita pelos elfos e ela brilhava em azul, né? Quando os orcs estavam por perto, então a espada tinha um brilho próprio, aquela coisa toda terrorizante ali. A outra estava fechada contra o peito, mas escondia uma inominável ameaça de força e destruição que era o anel. O orc também sentiu o anel.
Por um momento, o orc ficou agachado, e depois, com um grito hediondo de medo, virou-se e fugiu correndo por onde viera, e voltou para dentro da torre. Diante daquela fuga inesperada, Sam sentiu-se mais encorajado do que qualquer cachorro quando vê o inimigo virar as costas e correr. Com um grito, correu ao encalço dele. Sim, o guerreiro élfico está solta, gritou ele. Estou chegando! Você me mostra o caminho até lá em cima, ou vou arrancar-lhe a pele. Ele era um cara cheio da bravata. Eu adoro o Sam, eu adoro esse jeitão batuto do Samu, né? Mas o orc sabia melhor o que ele estava fazendo, vazou e saiu correndo na frente. E o Sam continuou correndo atrás dele, tentando achar alguma coisa ali, e só via desgraça. Falou, bom, o que eu vou fazer? Eu vou tentar subir isso aqui, né? Ele foi subindo, ele viu aqui que aquela torre tinha milhares de escadas, ele falou, bom, deve estar na masmorra mais alta. Ele foi tentando chegar, né? E aí, ele começa a ver toda aquela morte, que não tinha sobrado ninguém mesmo lá dentro, e pensa, estão todos mortos. E aí, de repente, ele fala, e o Frodo? Será que o Frodo está morto também? Que desespero que se bate assim nele, assim, naquele momento, e de repente ele ouve umas vozes, fala, pronto, não está todo mundo morto. Tinha um orc gritando com o outro. E era o Shagrat, né? Que era um dos capitães. Tinha o Shagrat, que era dali dali não, ele era de Lugburs, ele era de Barad-dûr, estava ali para procurar os espiões. E tinha o Gorbag, que era o outro capitão, que esse era de Minas Morgul. E ele estava brigando com outra pessoa, e com outro orc, que era o Snaga, que tinha vazado dali. E o Snaga fala para ele, ó, eu não falei para você? Eu falei que você acha que tem alguém que é só esses dois aqui? Não, meu filho, deve ter aqui algum gondoriano altamente maravilhoso que matou os caras lá, um super guerreiro, que matou a Laracna, ou um guerreiro élfico, alguma coisa tem aqui, né? Tipo, eles já estavam botando o Sam lá em cima, eles mal sabiam que era um hobbitzinho pequenininho que estava ali. E aí os dois começam a quebrar o pau, assim, e o Snaga fala, cara, eu vou vazar daqui, e sai correndo dele. O outro sai correndo no encalço dele, só que ele percebe que esse orc, né, que era o Shagrat, que era um capitão, ele estava todo ferido, porque eles saíram numa briga feia lá, e segurando um espólio, assim, estava segurando tipo uma sacola, assim, de panos, uma coisa toda enrolada ali, com ele, né? E aí ele vê que ele tá com aquele fardo ali, que o cara tava todo meio degringolado, e o Sam parte para cima dele, né? E o cara corre dele. Aí tá assim, ele nem teve para pensar assim, né? O que fazer. No que o Shagrat passa ali do lado dele, outro orc levanta, que era o Gorbag, quietinho, assim, né, para pegar aquilo que ele tinha, tenta matar o Shagrat mata o Gorbag ali, acaba de matar, passa do lado do Sam, vê o Sam, aí o Sam parte para cima dele, e aí ele corre do Sam e vai embora com aquilo que ele está levando. E aquele negócio que ele estava levando causou muita dor. E o que era aquilo? Aquilo era o colete do Frodo. Aquilo é aquele colete de Mithril que o Boca de Sauron pega e coloca lá na frente do Gandalf e fala assim, ó, a gente tá com o amiguinho de vocês, né? Que deixa todo mundo muito mal, assim, aquele momento que fala, cara, morreram lá dentro, né? E aí ele acaba deixando quieto, fala, eu não vou correr atrás desse cara, eu tenho que ir atrás do meu mestre, atrás do Frodo, e continua procurando por ele, continua procurando, revira aquilo lá de todos os lados, e ele não consegue achar. Ele não acha o Frodo, ele começa a ficar desesperado, assim, senta, tem aquela sensação, assim, de que, cara, não tenho mais para onde ir. E aí algo dentro dele, naquele silêncio, como se fosse uma voz dizendo para ele, ele começa a cantar. E ele começa a cantar uma melodia que tinha
sido escrita pelo Bilbo lá no Condado, e fala sobre as coisas do Condado. E ele começa a cantar, e aquilo, ele vai ficando com aquela voz cada vez mais forte, ele começa a cantar. Pode o oeste, ao sol que brilha, em primavera estar, no verde em flor, do rio na trilha, o tentilhão cantar. Tentilhão pássaro. Ou lá, talvez, em noites claras, das faias nos cabelos, estrelas delfos, joias raras, exibam seus apelos. Embora aqui, jornada finda, tu, escuridão, me afliges, além das torres inda e das montanhas rijas, além das sombras vai o sol, e estrelas há nos céus. E não direi morreu o sol, e nem direi adeus. Quer dizer, ele se agarra na esperança, né, de que existe uma luz maior por fora de toda essa escuridão que está lá fora. O Sam é aquele que sempre acredita no final, por pior que seja, né? E aí ele ia começar de novo, ele escuta alguém xingando lá em cima. Ó, cala a boca aí, seu pequenino, tá, que eu vou te arrebentar se você continuar fazendo esses guinchos aí. E aí ele escuta alguém saindo, derrubando um monte de coisa, passa aquele orc que tinha passado por ele correndo, que o Snaga ainda estava vivo, ficou escondido lá embaixo. Aí ele passa, pega uma escada e coloca apoiado no alçapão. Aí ele entende que ele estava num lugar escondido na parte de cima. E ele fala, cala sua boca, seu verme, não sei o quê, e ele só escuta o barulho de uma chicotada. Pá! E ele sobe aquela escada assim, na fúria profunda, ataca o orc. O orc vai tentar ir para cima dele, não consegue, acaba caindo por cima, cai, né? Toma uma facada do Sam, vai tentar passar por cima do Sam, cai lá no buraco, ele nem interessa o que aconteceu. Quando ele chega, ele vê o Frodo. Então o Frodo estava ali aterrorizado, não estava entendendo o que estava acontecendo, todo encolhido, assim, para não tomar uma outra chicotada. E ele variando, assim, né? Não sabia o que estava acontecendo, se aquilo era sonho, se aquilo era pesadelo. O Frodo estava pelado, estava totalmente nu. E aí o Frodo conta, né? Aí tem aquela emoção do encontro dos dois, finalmente ele vê o Frodo vivo ali. Ele fala, não, mas você tá vivo, eu tô aqui de verdade, eu vim aqui te ajudar. E aí ele conta que ele só viu uma coisa por cima dele, o Frodo, né? Que era a Laracna dando a ferroada nele. Ele viu aquilo e ele não se lembrava de mais nada. Quando ele acordou pior que ele estava, como se ele estivesse num pesadelo. E aí os orcs estavam em volta dele, tinham arrancado toda a roupa dele, porque eles estavam procurando o anel. Mas o Sam tinha tirado o anel, né? Então, eles tiram aquele colete de mítrio dele, né? Que era todo bordado com pérolas e tal, não sei o quê. E aí a briga começa por causa desse colete. E se mata todo mundo, porque, na verdade, assim, o mal é isso, né? Eles se juntam contra um inimigo comum, depois que eles conquistam, eles se matam para chegar no poder, né? Todas as grandes ditaduras, todas as grandes porcarias que acontecem no mundo foi desse jeito, né? Os caras se apoiam, tal, quando tá lá a paz, todo mundo chegou ali, eles começam a se matar dentro dos partidos, começam a se matar, né, para ganhar o poder. Foi assim, Revolução Francesa, foi assim um monte de coisa. Então, o Frodo vai contando essa história, que eles começaram a se matar, mas ele ficou lá quietinho, que eles torturaram ele, que bateram nele, que arrancaram toda a roupa deles. Imagina a situação, você ali nu, né, com aquela gente, você não sabe o que aquele povo vai fazer com você, naquela situação. Ele ficou aterrorizado, em algumas horas ele ia e voltava, mas que tinha passado e estava tudo bem ali com eles. Eles falaram, bom, então vamos embora daqui, né? Vamos vazar daqui. O que a gente vai fazer? Você está sem roupa, a gente vai ter que arrumar uma roupa para você. E aí vocês imaginam que isso é aquele soldado num campo de batalha inimigo, tendo que pegar as roupas do inimigo ali, às vezes toda ensanguentada, né, tirando ali os espólios dos mortos, mas era o que eles tinham que fazer. E imagina que os orcs eram uma raça hedionda, assim, que eles tinham sido totalmente deturpados, né? Então aí tem até uma parte muito interessante. Eles falam, e agora o que a gente vai comer? Será que os orcs comem como a gente come? Será que eles comem, sei lá, que a comida deles não é venenosa? Porque a gente vai ter que arrumar alguma comida, a gente vai ter que arrumar uma bebida. Se a gente vai descer para Mordor, a gente vai ter que comer e beber, né?
E o Frodo fala, olha, eles mexeram nas minhas coisas, mas no Lembas élfico aqui, nessas coisas, rasgaram a minha garrafa de água, mas o Lembas eles não conseguiram tocar, porque era uma coisa pura, né? Feita pelos elfos, que eram, assim, coisa mais pura que tinha, o ser mais puro que tinha na Terra naquele momento. E aí, como eles eram os mais deturpados, eles não conseguiram nem tocar naquilo. O Frodo falou, olha, eu tenho um pouco de comida das coisas que eu tinha ali, e eu acho que eles devem comer e beber. E aqui, eu acho que tem uma fala muito interessante deles, né? Que o Frodo fala assim para ele, não, eles comem e bebem, Sam. A sombra que os criou só pode arremedar, não pode criar. Nada realmente novo se origina dela mesma. Não acho que lhes tenha dado vida, apenas os arruinou e deformou. E se eles tiverem de viver, precisam viver como as outras criaturas. Ingerem carnes pútridas e águas sujas, se não conseguirem coisa melhor. Né? Mas veneno não. Alimentaram-me, e por isso eu estou em melhores condições que você. Deve haver comida e bebida por aqui em algum lugar. Então eles vão procurar essas coisas para sair dali. Mas eu esqueci de falar uma coisa que é importante aqui também. E quando o Frodo se dá conta que ele está pelado ali, né, e que o Sam está ali, ele entra em desespero. Ele entra num desespero total. Ele vira para o Sam e fala assim, eles levaram tudo, Sam. Tudo que eu tinha, você entendeu? Tudo. Aquele anel para ele era tudo na vida dele. Ele estava sendo tão tentado, aquilo estava tão na cabeça dele que aquilo era tudo para ele já naquele momento. Ele estava enlouquecido já. E Frodo agachou-se no chão de novo com a cabeça curvada, pois suas próprias palavras lhe trouxeram a totalidade do desastre. A demanda fracassou, Sam. Mesmo que consigamos sair daqui, não poderemos escapar. Só os elfos podem escapar para longe da Terra-média, para o outro lado do mar, para o paraíso. Né? Mesmo assim, só se o mar for vasto o suficiente para manter a sombra longe. E aí o Frodo responde para ele, não, nem tudo, Sr. Frodo. E a demanda não fracassou. Ainda não. O Sam é sempre a voz da esperança, né? Eu peguei, Sr. Frodo, com as suas desculpas, e guardei-o a salvo. Está em volta do meu pescoço agora. E é um fardo terrível, sem dúvida. Ele sentiu, né? Tudo que o Frodo sentiu. Sam tateou o peito buscando o anel na corrente. Mas suponho que o senhor deve pegá-lo de volta. Então, ele se livra daquilo, né? O Sam é muito inocente. Assim. Agora que tinha chegado a hora, Sam relutava em desfazer-se do anel e sobrecarregar o seu mestre com ele de novo. Ele não estava querendo o anel para ele. Ele estava com medo do Sam, do Frodo ficar sobrecarregado com aquela carga. Olha o Sam, cara. Sou fã do Sam. E aí o Frodo vira para ele e fala, você tá com ele? Ele tá aqui, Sam? Você é um prodígio. E então o tom da sua voz mudou de forma rápida e estranha. Passe-o para mim! Gritou ele, levantando-se e estendendo uma mão trêmula para o Sam. Passe-o para cá imediatamente! Não pode ficar com ele! Tá bem, Sr. Frodo, disse o Sam bastante surpreso. Aqui está. Ele entrega o anel para o Frodo. Lentamente puxou o anel, passou a corrente por sobre a cabeça. Mas o senhor está agora na terra de Mordor, e quando sair daqui, verá a montanha de fogo e tudo mais. Vai perceber que o anel ficou muito perigoso agora, e muito difícil de carregar. Se foi um trabalho difícil, posso dividi-lo com o senhor, quem sabe? Não, não! Gritou Frodo, arrebatando o anel e a corrente das mãos de Sam. Nada disso, seu ladrão! Imagina isso pro Sam. Imagina. Ofegante fixava Sam com olhos esbugalhados de medo e hostilidade. Então, de repente, fechando o anel em uma das mãos, caiu em si e ficou horrorizado. Uma névoa pareceu se dissipar de seus olhos e ele passou a outra mão sobre a testa, que lhe doía. A visão hedionda parecia-lhe tão real e ele ainda estava meio perturbado devido aos ferimentos e ao medo que sentia. O Sam se transformara diante de seus olhos num orc.
Um orc esperto que tateava seu corpo em busca de seu tesouro, uma pequena criatura suja com olhos ávidos e boca salivante. Mas agora a visão passara. Ali estava Sam, ajoelhado diante dele, com o rosto contorcido de dor, como se tivesse sido apunhalado no coração. Lágrimas brotavam-lhe dos olhos. "Oh, Sam", exclamou Frodo, "que foi que eu fiz? Que foi que eu fiz? Perdoe-me. Depois de tudo que você fez, é o poder horrível do anel. Gostaria que nunca, nunca ele tivesse sido encontrado. Mas não se importe comigo, Sam. Devo carregar o fardo até o fim. Isso não se pode mudar. Você não pode intervir entre mim e esse destino." E o Sam responde: "Tá tudo bem, Sr. Frodo", disse Sam, limpando os olhos com a manga da camisa. "Eu entendo." Ele entendeu naquele momento o tanto que ele foi tentado, né? "Mas ainda posso ajudar, não posso? Preciso tirá-lo daqui imediatamente, mas primeiro o senhor precisa de alguma roupa e alguma comida." E aí começa aquela discussão que eu falei para vocês, eles procurarem comida. Quer dizer, o mal, né, na obra do Tolkien, ele é interpretado dessa maneira. Ele não consegue construir nada. É o Satanás mesmo, entendeu? Ele não faz nada, ele só deturpa aquilo que já foi criado por um Deus maior, né? O Deus de verdade. Então ele não consegue criar, ele só deturpa, e ele deturpa de um jeito, ele vai tentando de um jeito que a pessoa não consegue sair daquilo. Ela vai ficando com aquele sentimento, com aquela sensação de querer ter aquela soberba, de querer ter aquele poder, até que ela vai perdendo a consciência de si mesmo. O Sam ficou com o anel por muito pouco tempo, e ele pegou o anel do mesmo jeito que o Frodo, né? Na virtude, querendo ajudar, querendo levar aquela demanda até o fim. Mas, e aí o anel não tem esse poder tão grande quanto ele, né? Então, assim, tem uma parte lá atrás que fala um pouco dessa fortaleza, que essa fortaleza foi feita pelos homens, mas que atraiçoadamente ela foi jogada na mão dos inimigos e os Nazgûl tomaram aquela fortaleza. Quem eram os Nazgûl? 10 grandes reis, provavelmente um desses um Gondoriano, né, que não é o Nazgûl principal. 9, perdão. Tô louca, gente, tá? Ainda bem que é o Léo para me corrigir. 9 grandes reis, um deles ali da região de Gondor, com certeza, que foi dado anéis de poder para eles, né? Não um, claro. E um deles se atraiçoou, se enfiou ali no meio, né? Com aquela voz melíflua. Não, o Rei de Angmar é de outro lugar. O chefe mesmo deles é lá do norte. O Rei Bruxo de Angmar é de outro lugar. Mas para lá das planícies do Smaug, tá? Mas foi tomada atraiçoadamente. Quer dizer, primeiro o anel é dado para eles, aquela tentação de eu vou fazer alguma coisa muito boa, começa ali a falar dentro deles, né? Todo psicopata é assim. O cara não chega para você falando que ele vai te matar, não. Primeiro ele tem todo um poder de sedução e aí eles tiram. E o anel, ele acaba tendo isso. Ele vai seduzindo a pessoa por dentro até ela ficar nessa situação. Então, quando passa tudo isso, o Sam imediatamente perdoa o Frodo, porque ele tem essa grandeza de ser um homem muito simples, né? De querer coisas simples da vida. Ele não tem grandes expectativas para si mesmo, né? Ele só quer viver na terrinha dele, com o jardinzinho dele. E aí ele perdoa o Frodo, né? E o Frodo diz para ele, fala, não, olha, é terrível, mas essa demanda é minha e eu vou com ela até o final. Tem a enorme grandeza do Frodo aí também, de carregar esse fardo até o final. E aí eles saem de lá, né? Eles se vestem com aquelas roupas de orc ali, para se camuflar para onde eles vão. E eles vão tentar sair pelo portão. Quando eles chegam no portão, lembra que tinha descido como se fosse aquela sensação com a barra de ferro ali? E eles também não conseguem passar, e o Frodo deita no chão, porque já está muito detonado, né? Já está muito arrasado. Eu falei, eu não vou conseguir passar. O Sam levanta e fala, não, calma que a gente vai sair daqui. Eu vou levar a gente para fora, eu dou um jeito. Ele vai com a luz da Galadriel de novo, não sabe de onde brotam palavras élficas de dentro dele, é a luz da graça outra vez. Ele passa por ali com a luz da Galadriel, o Frodo se anima,
E aí, aquilo foi a última grande força de vontade que aquelas estátuas ali tiveram, né? E aí, literalmente, elas são destruídas no último grito. Elas gritam, que elas eram um alarme de que tinha alguma coisa acontecendo. Elas gritam e aí isso é respondido lá de cima do céu, que tinha um Nazgûl alado voando lá, e ele desce respondendo, tentando pegar o Frodo e o Sam, e acaba o capítulo aí. Aí a gente vai saber se eles morreram ou não depois. É isso aí. Então já fica para o próximo capítulo, da semana que vem a gente descobrir o que aconteceu com esse Nazgûl alado. Tá? O próximo capítulo é o capítulo 2, A Terra da Sombra. Gente, eu sei que eu falo um monte, desculpa que eu faço digressões, que às vezes eu me perco, eu sou mulher, né? A gente fala, mas não sei se vocês gostaram, se vocês têm alguma dúvida, se eu deixei vocês confusos, mas esse capítulo é muito eletrizante, eu adoro esse capítulo porque é o Sam, o herói, eu adoro o Sam, então é isso, né, gente? Só um comentário que eu vou fazer, né, porque eu tenho que falar mais um pouquinho, é que para vocês verem mesmo toda a influência da guerra que o Tolkien tem, né? Essa amizade, esse sentimento de que eu tenho que cumprir o meu dever até o final, de ver o mais simples do simples, o mais pobre dos pobres ali, sendo um herói, né? Colocando o Sam nesse tamanho ali, salvando a pátria mesmo, salvando o mundo, né? Nesse momento. Eu acho esse capítulo sensacional, não é à toa que eu gosto tanto, tá? É isso aí? Uhum. Você tem alguma coisa para dizer, meu bem? Alguém tem alguma coisa para perguntar? Vai mostrar os gatinhos? Gente, olha esse gato, que doido que ele é. Ele é todo comprido. Você tem umas patonas de canguru? Olha que canguru. É isso, pessoal. Ninguém... Então tá bom, gente. Desculpa se eu falei demais aí, se eu atrapalhei vocês, tá? Pra semana que vem, daí o próximo capítulo. Aí na semana que vem o Léo vê vocês, tá bom? Obrigada, meninos. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Posso encerrar? Não, talvez tem que... Então encerra aqui, amor, que eu não sei mexer nesse trem, não. Deixa aqui. Obrigado, gente, pela companhia de vocês aí. Não, tá tudo aqui, Nicole, Amanda. Eu acho que eles não estão nem escutando mais. É o que eu falei.